Pessoal, estou passando aqui para fazer o vídeo mais importante que eu já fiz em toda a minha vida. E se assim me for permitido, se eu continuar vivo, que eu não sei o dia de amanhã, eu pretendo fazer várias versões desse vídeo aqui, cada uma melhor do que a outra. Porque o que eu vou falar nesse vídeo aqui tem um poder não só de resolver os seus problemas, mas o que eu vou te falar aqui tem um poder de resolver todos os problemas da humanidade nos próximos anos. Ela fala, nossa, você está exagerando, resolver todos os problemas da humanidade? Eu não digo todos, mas quase todos. Tá? Quase todos. Porque eu vou te falar aqui, isso tem um poder de resolver quase todos os problemas da humanidade. Isso inclui criminalidade, isso inclui os problemas que você tem enfrentado na sua vida, os seus desafios pessoais, suas adversidades, tá? Isso inclui tudo, tá? Então presta bem atenção que esse vídeo aqui é o vídeo mais importante provavelmente que você vai ver na sua vida, e se você aplicar o que eu vou te falar aqui, eu tenho certeza que você vai construir um mundo melhor não só para você, mas para os seus familiares, para os seus filhos e para os seus netos. E para contextualizar o que eu vou te falar aqui, eu quero te perguntar se você alguma vez na sua vida já se sentiu injustiçado. Você já foi vítima de injustiça? Alguém já te acusou de algo que você não fez? Ou você fizeram algo para você que você não merecia? Alguém já se aproveitou da sua boa vontade? Se aproveitou da boa pessoa que você é para tirar algum proveito de você? Alguém já te colocou numa situação difícil para tirar o proveito de você, tirar algum dinheiro, alguma coisa de você, para ela se beneficiar, para ela ficar bem, para ela viver bem, enquanto você continua na situação difícil? Pois é, meu amigo, isso tudo tem uma causa só. Todos esses problemas têm uma causa só. Se você parar para pensar, olha só para que lugar o mundo tem se encaminhado. Pare para pensar o mundo que nós estamos vivendo. Você já parou para pensar que esse mundo, as atrocidades, as barbáries que acontecem na humanidade, você parar para pensar, você vai ver que existem guerras o tempo todo que ceifam a vida de centenas de milhares de pessoas, guerras sangrentas, guerras que com um único propósito. Essas guerras são para expansão, para obter dinheiro, né? Então você percebe que a humanidade coloca o dinheiro acima de tudo. Não que o dinheiro não seja importante, o dinheiro é uma das coisas mais importantes da humanidade, mas ele não está acima da vida das pessoas. Você percebe que as pessoas que estão no poder, elas colocam o dinheiro acima de tudo. E elas ceifam a vida das próprias famílias, da própria nação delas, com guerras para se obter dinheiro, para se obter expansão. Já para pensar na injustiça que acontece nesse mundo, já para pensar que algumas pessoas, a maioria das pessoas, muitas vezes não tem culpa de nada, ou muitas vezes cometem um delito bem pequeno, às vezes delito nenhum, e sofrem uma punição severa injustamente, enquanto você observa outras pessoas poderosas, outras pessoas com muitos recursos que fizeram atrocidades horríveis, mas elas nunca sentiram o peso da justiça. Já parou para pensar que isso acontece muito? Acontece no Brasil, acontece no mundo inteiro. Já parou para pensar que muitas famílias brasileiras hoje, nesse momento, muitas famílias, muitas pessoas, homens, mulheres, crianças, homens e mulheres, idosos, eles sequer, eles têm que fazer uma dura escolha todos os dias, que é a seguinte escolha: ou eu compro o remédio que eu preciso para mim, para minha família, ou eu compro comida. Muitas pessoas, às vezes você não para para pensar, mas muitas pessoas, elas se deparam com essa difícil decisão, que é ou ela compra comida para ela comer, ou ela compra o remédio para tratar o que ela precisa. E se você compra o remédio, você fica sem a comida. Se você compra a comida, você fica sem o remédio. Já parou para pensar o quão difícil é essa situação? Já parou para pensar nisso? E não é uma, nem duas, nem 10, nem 10 mil, nem 100 mil pessoas que passam por essa situação. São dezenas de milhões de pessoas que todos os dias se encaram com essa dura realidade. E tem mais uma coisa. Você já parou para pensar também que milhões e milhões de pessoas no mundo, no Brasil, elas não têm segurança alimentar? Sabe o que é segurança alimentar? Segurança alimentar é você, por exemplo, fazer uma refeição, um almoço agora, e você não saber, não ter a certeza de que você vai ter condições de fazer uma próxima refeição. E você vive com esse medo, com essa insegurança alimentar. Então, pessoal, enquanto alguma minoria de pessoas concentram todo o dinheiro, praticamente 98% do dinheiro do mundo, o restante é distribuído entre a maioria massacrante das pessoas. E essas pessoas não conseguem viver nessas condições. Podem até sobreviver, mas viver dignamente, com dignidade, não conseguem. E por que isso acontece? Existem, cara, várias causas que desencadeiam essa situação, mas existe uma causa central, que eu vou falar nesse vídeo, que é uma causa central, que se isso for trabalhado na humanidade, se isso for trabalhado pelas pessoas e as pessoas começarem a adotar essa prática, eu tenho certeza que o mundo que vocês vão entregar para os seus filhos e para os seus netos é muito melhor do que o mundo que vocês estão vivendo hoje. Eu quero convidar você a assistir esse vídeo, prestar muita atenção, não só por você, mas por um propósito maior, por entregar o mundo melhor para o seu filho, para os seus netos, para os seus descendentes. Então tenho certeza, se você aplicar o que eu vou falar aqui, os seus filhos e os seus netos vão agradecer muito. Então não só por você, mas pela sua descendência, porque eu tenho certeza que você quer o melhor para o seu filho, você quer o melhor para sua família. Então o que eu vou te falar aqui talvez seja o único meio de construir com segurança um mundo melhor para todos os seus descendentes, para as pessoas que vão ficar aqui. Porque daqui a pouco tempo eu não vou estar mais aqui. Mas as pessoas aplicarem o que vai ser falado nesse vídeo, eu tenho certeza que isso vai se espalhar e isso vai ser um bem inimaginável para o mundo. Porque qual é o grande central, qual é o grande problema que acontece? Por que tudo isso acontece? Por que todas essas desgraças, essas coisas acontecem no mundo? É por um único fator.
o amor ao próximo. E olha, eu estou falando isso porque eu não sou religioso, eu não sou cristão, tá? Mas eu tenho que reconhecer que essa falha, esse ensinamento, ele tem o poder de resolver todos os problemas da humanidade, quase todos os problemas. Olha só, se você aplicar o amor ao próximo, você tem certeza, você tem noção do bem que você vai estar fazendo para a humanidade, porque agora eu quero convidar você a refletir comigo. Eu até anotei aqui alguns pontos que eu vou debater aqui com vocês, que eu vou mostrar para vocês o porquê, se isso for aplicado, não precisa ser 100%, mas se algumas pessoas começarem a aplicar e espalhar o amor ao próximo, você vai ver que o mundo ele vai desencadear uma reação em cadeia, como eu já te falei, de efeitos positivos que vai transformar completamente a humanidade. Eu até notei aqui alguns pontos que eu vou falar para vocês, que é o seguinte: você sabia que o mundo hoje ele produz muito mais alimento do que as pessoas precisam. Só que milhões e milhões de pessoas morrem de fome todos os anos. E você se pergunta, por que isso acontece? Por que milhões de pessoas morrem de fome todos os anos se o mundo tem alimento para todo mundo? Existe uma desigualdade social imensa, existem vários fatores, mas o principal fator é a falta de amor ao próximo, porque o ser humano, ele tem a natureza corrompida, ele tende a olhar só para si mesmo. Ele pensa assim, o ser humano pensa assim: se eu estou bem, minha família está bem, eu não estou preocupado com o outro. Porque o ser humano é individualista e egoísta por natureza, porque é uma natureza corrompida, porque essa não é a verdadeira natureza do ser humano. A verdadeira natureza do ser humano é servir. E se você começar a aplicar só um pouquinho de amor ao próximo, a gente vai construir no futuro um país, um mundo muito melhor, porque várias coisas vão começar a acontecer que vai gerar uma compaixão na humanidade, que vários problemas vão ser resolvidos. Por exemplo, a redução da pobreza e da fome. Se as pessoas começarem a aplicar o amor ao próximo, você vai perceber que a distribuição dos recursos vai ser mais igualitária. Porque todo o mal da humanidade, todos esses problemas que vem acontecendo é por falta de amor ao próximo, é por falta de empatia no próximo. Porque uma coisa é você pensar em você, outra coisa é você desejar para o próximo aquilo que você deseja para você. E é você trabalhar com o intuito de agregar na vida das pessoas aquilo que você queria que fosse agregado para você. Então isso é extremamente importante. Se as pessoas tiverem, começarem a construir uma mentalidade de servir ao próximo, de ajudar o próximo, de desejar para o próximo aquilo que elas gostariam que elas tivessem, isso vai gerar uma reação em cadeia que vai mudar a humanidade de uma forma que vocês não têm ideia, porque o poder do amor ao próximo é o poder de transformar a humanidade, porque se você viver com essa doutrina de amar o próximo, todas as coisas que você fizer vai ter a finalidade de abençoar não só você, mas outras pessoas. E isso com certeza vai reduzir todos os problemas que nós vemos hoje. Redução da fome, redução da criminalidade, justiça social vai começar a ser feita. Por quê? Porque as pessoas vão construir uma sociedade mais igualitária, com mais empatia pelas próximas pessoas. Então, você percebe hoje, eu tenho certeza que você percebe que o mundo gira em torno de dinheiro, isso é verdade. Mas as pessoas, elas querem dinheiro a qualquer custo, elas pisam nas outras, elas colocam as outras pessoas em como é que eu posso dizer, uma situação difícil para obter vantagem financeira. Olha o tanto de pessoas que vivem aplicando golpes, que vivem tirando aquilo que o próximo nem tem para obter alguma vantagem financeira. Às vezes pessoas que só têm um pouco de dinheiro e é tirado por alguma pessoa aproveitadora para acumular fortuna. Pessoal, isso é falta de amor ao próximo. Se você tiver amor ao próximo, você jamais vai fazer alguma coisa que vai prejudicar, que vai interferir na existência da outra pessoa, porque você vai desejar para ela aquilo que você queria que fosse feito para você. Então existem diversas maneiras aí de resolver os problemas da humanidade, mas se só essa for aplicada, se a partir de hoje cada pessoa colocar na cabeça de que ela vai servir, de que ela vai amar o próximo, assim como ela ama a si mesma, e isso for se espalhando ao longo dos anos, dos meses, dos anos, isso for continuando, pessoal, os problemas que existem hoje vão desaparecer, as guerras por conta de dinheiro que existem hoje não vão existir mais. As criminalidade vai diminuir, porque a criminalidade muita questão de um apoio social melhor, porque muita gente vai para a criminalidade porque às vezes não tem outra saída, E por conta da sociedade massacrar tanto, com uma realidade tão dura, onde tudo é dinheiro, as pessoas matam, as pessoas roubam por dinheiro, isso induz mais a criminalidade. Se as pessoas começarem a ter mais empatia, se as pessoas começarem a amar as outras como elas amam a si mesmas, e começarem a acolher a humanidade se unir em prol de um bem comum, que seria o bem de toda a raça humana, da evolução da raça humana, e as pessoas começassem a amar as outras como elas amam a si mesmas, pessoal, isso aqui aconteceu uma revolução, tá? Praticamente 90% dos problemas que nós vemos hoje não existiriam mais. Claro que isso vai levar muitos anos, porém a solução é essa, pessoal. A solução é amar o próximo como você ama a si mesmo. Se você aplicar essa doutrina, esse ensinamento, você vai ver que toda vez que você fizer o bem para o seu próximo, que você ajudar o seu próximo de alguma maneira, você vai ver que você vai sentir uma alegria no seu coração, na sua mente, que você nunca experimentou com nenhuma outra coisa, porque essa é a verdadeira natureza humana. A verdadeira natureza humana é servir o próximo, fazer o bem pro próximo. E eu tenho certeza que você está vendo aqui, se você já ajudou alguém, sinceramente, já fez um bem para alguém, eu tenho certeza que você sentiu
uma alegria que não tem palavras para descrever, porque esse é você, essa é a sua natureza, você nasceu para isso. O problema é que essa natureza foi corrompida pelo mal do mundo. E agora as pessoas só focam em dinheiro, dinheiro, e poder, e fome, e dinheiro, e pisam, e massacram as outras, fazem o mal para as outras para obterem vantagem para si mesmas. Imagine se todo mundo começasse a pensar diferente, se as pessoas começassem a servir a população, se elas começassem a se preocupar com as outras pessoas como elas se preocupam consigo mesmas, elas começassem a dividir mais as coisas, começassem a agir em prol do bem comum. Pessoal, esse mundo aqui, praticamente todos os problemas que nós vemos desapareceriam ao longo das décadas, dos anos. Então, pessoal, eu quero fazer um convite para você. Eu tenho um sonho na minha vida. O meu sonho é viver num mundo as pessoas, principalmente, amem as outras como amam a si mesmo. Eu estou falando isso, eu não sou cristão, pessoal. Eu não sou religioso, eu não sou cristão. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas aqui no Brasil, principalmente, são cristãos, são pessoas evangélicas, e isso é um ensinamento de Cristo, né? Então, você tem a fé. Se você é cristão, você tem a fé. Então, pratique isso que eu estou te falando. Porque se nem eu, que não sou cristão, pratico, e eu tenho ciência de que isso resolveria praticamente todos os problemas que nós vemos hoje, imagine você que é cristão, que o próprio Cristo que ensinou isso, e isso é um ensinamento, isso foi, eu acredito, pessoal, que esse ensinamento de Cristo foi a frase mais sábia já dita em toda a humanidade. Ame o próximo como a ti mesmo. Essa frase é a frase mais sábia que já foi dita em toda a humanidade. Porque, pessoal, tudo que eu vejo, todos os problemas que acontecem no mundo, as guerras, a fome, a desigualdade social, a injustiça, tudo isso tem um fator central. Por quê? Porque as pessoas não amam as outras como elas amam a si mesmas. As pessoas são individualistas, elas só querem saber delas, da família delas, do bem delas. As pessoas pensam assim, se eu tô bem, se eu tô comendo bem, eu tô bebendo, eu tô viajando, para que eu vou me preocupar com o outro? As pessoas pensam assim, infelizmente, e a gente precisa quebrar esse paradigma, pessoal, e começar a se preocupar também com outras pessoas. Por quê? Porque daqui a algum tempo eu não vou estar mais aqui, talvez você não esteja mais aqui, mas você vai deixar de herança um mundo para os seus descendentes, para os seus filhos, para os seus netos. Eu tenho certeza que você quer o melhor para eles. Portanto, eu quero convidar você a sonhar esse sonho junto comigo. Então eu quero que você sonhe esse sonho junto comigo, que é deixar um mundo melhor para os seus descendentes, para os seus filhos e para os seus netos. E a maneira mais eficaz de deixar um mundo melhor para os seus descendentes é você começar a praticar o amor ao próximo e espalhar essa doutrina. Espalhar a doutrina de praticar o amor ao próximo. Porque se as pessoas começarem a agir com mais empatia, com mais amor ao próximo, elas não vão ser tão egoístas, individualistas, a ponto de prejudicar as outras pessoas em prol de benefício delas mesmas. Então isso vai gerar uma reação em cadeia que todos os problemas, a criminalidade, desigualdade social, fome, tudo isso vai diminuir gradativamente se só for aplicado essa doutrina. Se você tem muita dificuldade sobre seguir doutrinas, se você é religioso, eu não recomendo, mas se você tem dificuldade de seguir as doutrinas, siga somente essa. Comece a praticar isso um pouquinho todos os dias, ame o próximo como a ti mesmo. Se você seguir essa doutrina apenas, esse mandamento, esse ensinamento, todos os outros vão ser seguidos automaticamente. Porque se você ama o próximo, você não vai fazer um mal para o seu próximo, você não vai cobiçar a mulher do seu próximo, você não vai mentir para o seu próximo, você não vai prejudicar o seu próximo. Porque se você aplica ame o próximo como a ti mesmo, praticamente você cumpre toda a moral e ética para viver numa sociedade e prezar pelo bem comum. Então, um grande segredo, pessoal, para nós acabarmos com os problemas que permeiam esse mundo, existem várias soluções, mas a solução central para a gente ir direto na raiz do problema é a gente começar a espalhar essa doutrina, amar o próximo como a ti mesmo. Por isso eu quero convidar você que está vendo esse vídeo, eu quero fazer um convite para você. Eu quero convidar você a sonhar esse sonho junto comigo. E por mais que daqui a algum tempo eu não esteja mais aqui, esse sonho tem que continuar, porque esse sonho, essa frase foi falada lá há milhares de anos atrás. E até hoje as pessoas não conseguiram aplicá-la. Então eu sei que é impossível que todas as pessoas vão aplicar isso um dia, mas olha só, pensa só, se 10% das pessoas começarem a aplicar isso, isso já vai dar um efeito absurdo no país, na humanidade. Se apenas 10% das pessoas começarem a praticar um pouquinho todos os dias, isso vai dar um efeito, uma diferença absurda. E o nosso propósito vai ser cumprido. Qual que é o nosso propósito? Nosso propósito é entregar um mundo melhor para as pessoas, para os seus descendentes. Porque você quer o melhor para o seu filho, você quer o melhor para a sua família. E para você conseguir entregar o melhor para a sua família, é extremamente necessário que você empregue esse ensinamento de amar o próximo como a si mesmo. Deixe um pouco o egoísmo, a individualidade de lado e vamos servir mais, vamos amar mais ao próximo, porque é aí que está o grande segredo, pessoal. Eu até fico emocionado quando eu escuto essa frase de amar o próximo como a ti mesmo, quando a gente vê, você vê que ninguém pratica, praticamente ninguém pratica isso. E se isso for praticado, pessoal, isso tem um poder de resolver praticamente tudo que a gente vê de mal no mundo. É só você fazer um pouquinho. Todo mundo nunca vai praticar, mas olha só, se 5, 10% das pessoas praticarem esse ensinamento, isso já vai dar uma diferença absurda com o passar do tempo.
Por isso eu quero fazer esse convite para você, eu quero fazer esse convite de você aceitar o convite, de sonhar esse sonho junto comigo, de sonhar o sonho de ter um mundo onde as pessoas amam mais as outras como elas amam a si mesmas. Eu tenho um desafio para fazer para você, que é o desafio do bem. O desafio do bem consiste no seguinte, pessoal, você vai, a partir do momento que você aceitou esse desafio no vídeo de hoje, você tem 7 dias, contando a partir de hoje, para fazer o bem para alguém. Então, a partir do dia de hoje, você vai assumir o compromisso de fazer o bem para uma outra pessoa. Pode ser qualquer pessoa, pode ser um familiar seu, pode ser um amigo seu, pode ser um conhecido, pode ser alguém que você viu na rua, pode ser seu pai, sua mãe, seu irmão, não importa, vai fazer o bem para uma pessoa. Como é que você faz o bem? Pessoal, existem milhares de maneiras de fazer o bem para algumas pessoas. Você vê que uma pessoa, por exemplo, está com uma conta atrasada, que ela vai ser punida, por isso você pode ajudar ela a pagar essa conta, você pode comprar um gás para a pessoa que está precisando. E vou te falar mais, não precisa de dinheiro não. Você não precisa de dinheiro para fazer o bem pro próximo. Você pode fazer o bem, pessoal. Às vezes, eu vou falar para vocês uma coisa. Às vezes você vê uma pessoa que está cabisbaixa, uma pessoa que está deprimida. Você dá um abraço nessa pessoa, você fala uma palavra para essa pessoa, você pode mudar o destino dessa pessoa. Você pode salvar a vida dessa pessoa. Tem muita pessoa aí que está desanimada, que está pensando, às vezes, fazer alguma besteira. Às vezes uma palavra sua, um abraço seu, você muda a vida dessa pessoa, você muda o destino dessa pessoa, de várias pessoas. Então só o fato de você abrir a boca e você falar uma palavra positiva para um próximo seu, para um familiar seu, para um conhecido seu, isso já gera um poder de mudar o destino dessa pessoa. E você não gastou um centavo para fazer isso. Você sabia que um elogio sincero para uma pessoa muda o destino dessa pessoa? Um elogio sincero muda o destino de uma vida, pessoal. E a única coisa que você precisa fazer é fazer um elogio sincero para uma pessoa. É dar um abraço numa pessoa. É ajudar ela a fazer alguma coisa. Então, pessoal, quero que você aceite esse desafio, por favor. Aceite esse desafio. Vamos espalhar o bem. Aceita o desafio. Faça o bem. Tá? Aceita o desafio. Então, você, a partir de hoje, aceitando o desafio, você tem 7 dias para fazer o bem para alguma pessoa. Então procure uma pessoa, pode ser qualquer pessoa, e faça algo bom para ela, mas faça genuinamente, pessoal. Faça do fundo do seu coração, que se você fizer o bem genuinamente, você vê o sorriso no rosto de outra pessoa porque você fez o bem para essa pessoa. Eu prometo para você que você vai sentir uma das maiores satisfações que o ser humano pode sentir, porque aí você vai se encontrar com a sua verdadeira natureza, porque a verdadeira natureza do ser humano não é egoísta, individualista como essa. Essa natureza é corrompida. A verdadeira natureza é de servir, é de amar o próximo. E você só consegue experimentar, uma das poucas maneiras de experimentar essa sensação é quando você faz genuinamente o bem para alguém. Você vai experimentar uma satisfação, uma alegria tão grande que você não vai conseguir nem conter. E você me fala depois se não é verdade o que eu estou te falando aqui. Eu faça a prova do que eu estou te falando. Sirva alguma pessoa, faça o bem para alguém. Aceite o desafio e faça o bem para alguém. Faça o bem para qualquer pessoa que você conheça ou que você nem conhece ainda. Mas se você fizer genuinamente o bem, qualquer ato de bondade para com o próximo, seja às vezes ajudando com alguma coisa financeira, ou até mesmo com uma palavra, com um abraço, com um conselho, com um elogio, e esse elogio for genuíno, você arrancar o sorriso no rosto de uma pessoa, a alegria que você vai sentir não tem preço. Portanto, pessoal, espalhem isso, mais pessoas que vocês puderem, tá? Vamos tentar aplicar esse ensinamento o máximo que a gente puder, que é de amar o próximo como a gente ama, nós amamos a nós mesmos, porque esse é o verdadeiro segredo para nós construirmos um mundo melhor, é o segredo a longo prazo. E eu conto com você de aceitar esse desafio e você fazer o bem aí nos próximos 7 dias, você escolher uma pessoa e fazer o bem genuíno, de forma genuína, que você vai sentir uma alegria que você nunca experimentou na sua vida. Então conto com você, pessoal.